Olá, queridos! Prontos para mais uma aula? Então vamos lá! Ontem a prof deixou para vocês uma definição de ângulo. Vamos reler aqui. Ângulo é uma medida da abertura entre dois segmentos de reta. Desse modo, existe um número que está relacionado com cada abertura entre duas semirretas. E quanto maior a abertura, maior esse número. Isso significa que quando eu tenho duas semirretas que partem do mesmo ponto, imaginem que essa caixinha aqui seja formada por duas semirretas, olha lá. Essa daqui seria uma semirreta e essa daqui seria outra. A abertura que essas duas semirretas fariam é que eu daria o nome de ângulo. Veja, a abertura, a medida da abertura entre essa semirreta e essa, eu chamo de ângulo. Desse modo, existe um número que está relacionado com cada abertura entre duas semirretas. E quanto maior a abertura, maior esse número. Isso significa que existe um número, uma medida relacionada com a abertura dessas duas semirretas. Quanto mais eu abro, maior é esse número, ou seja, maior a medida desse ângulo. Quanto mais eu abro, maior ele vai se tornando. Ok? Mas afinal de contas, os ângulos são importantes? Eles fazem diferença na nossa vida? Fazem mais do que a gente imagina. Em tudo que nós vemos, em todas as coisas ao nosso redor, nós temos variados ângulos de diferentes tamanhos e para diferentes funções. Reparem nessa imagem aqui que eu vou mostrar para vocês. As escadas, elas precisam ter ângulo reto para poder cumprir a sua função. As portas, elas têm um ângulo de abertura, um determinado ângulo de abertura também para cumprir uma função. Escorregadores, se fossem retos, não escorregariam nada. Então, nós vemos ângulos em todos os lugares e eles são extremamente importantes. A primeira atividade de hoje vai ser a seguinte. Você vai procurar por 3 ângulos diferentes na sua casa. Pode ser na parede, pode ser uma lixeirinha, pode ser um balcão, uma cadeira. Você vai procurar por diferentes ângulos, 3 diferentes ângulos na sua casa. Quer ver só um exemplo? Vou pegar aqui, olha só, essa plaquinha que eu ganhei de uma aluna minha. Ó, aqui eu já encontrei um ângulo, estão vendo? Aqui eu tenho já um ângulo. Olha aqui, a abertura entre duas semirretas que partem de um só ponto. Eu desenharia, então, essa plaquinha para mostrar esse ângulo aqui. Eu quero que você desenhe 3 objetos que você tenha na sua casa com ângulos diferentes, de tamanhos diferentes, ok? Dali um pouco a gente conversa.